Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu não tô num dia muito legal, então eu vou gravar através de bonecos. É um tema assim bem polêmico, na verdade, né? O que acontece? Eu trabalhava numa casa de acolhimento, uma casa de acolhimento institucional. Antigamente as pessoas conheciam como abrigo, como orfanato. Hoje a gente chama de Casa de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Mudou só o nome, mas basicamente continua a mesma coisa. Enfim, é, passei, trabalhei lá por quase 3 anos, fiz um concurso, né, para trabalhar lá, e aconteceu uma coisa assim muito triste, muito triste. Um dos cuidador, eu trabalhava como cuidador, né? Eu estava no último período do curso de psicologia, então eu não sabia que podia fazer concurso para tanto para ensino médio quanto para ensino superior, tanto quando eu fui chamado, eu já era formado em psicologia, mas mesmo assim eu quis atuar porque além de precisar do dinheiro, era uma oportunidade também de conhecer uma área nova também, que eu já queria muito conhecer desde a época da faculdade. É, tava para abrir, né, essa instituição e a gente queria fazer um estágio lá, mas acabou que não pôde, enfim. Eu vou aqui nesse vídeo dar algumas dicas de como, assim, tem algumas dicas de identificar como a criança, se a criança está sofrendo algum tipo de abuso, abuso sexual, no caso. Tem muitos vídeos, relatos na internet em relação a isso. É, então, assim, eu vou preferir focar mais na parte, a partir do momento que ou foi falado ou que você está desconfiado, ou desconfiada que essa criança está sofrendo um abuso. Porque acho que essa parte é a menos falada e que tem uma técnica muito boa para criança, para que para que a criança consiga se expressar, porque muitas delas acabam não conseguem, que não falam, não falam, elas sentem vergonha, é, elas ali sofreram, né, uma violência e não conseguem transmitir aquilo que aconteceu com elas. Lembrando que essa é uma técnica da psicologia, ela não é assim, não vai ser válida juridicamente, não vai atrapalhar de forma alguma, mas você, pai ou mãe, professor, pode aplicar essa técnica sem problema algum, caso você desconfie que essa criança está sendo abusada sexualmente. Por exemplo, a criança chega para você, o irmão ou o primo, e fala que o tio ou o pai a machucou ou a bateu. Aí você pergunta onde e a criança não fala onde foi ou abaixa a cabeça. Você não pode, assim, ir perguntando diretamente, é, sabe, se a criança sofreu um tipo, um estupro, um abuso sexual, enfim. Hoje em dia já não tem mais essa distinção entre estupro e abuso sexual. É considerado estupro em todos os casos. Mas, enfim, com essa técnica você vai conseguir identificar essa situação. Então, assim, o caso que aconteceu comigo nessa casa foi um cuidador que ele abusou de
muitas crianças. O que a gente sabe até o momento são 8. Saiu uma matéria no jornal hoje dizendo que ele, até o momento, ele foi condenado a 72 anos de cadeia. Graças a Deus, eu fui testemunha de acusação, porque além da primeira criança que foi, assim, eu fui o primeiro a descobrir, a ter a certeza, na verdade, né, do abuso sexual da criança. Já por ter essa formação em psicologia, dentro da minha grade tinha psicologia jurídica, e a gente aprendeu essa técnica na psicologia jurídica. Então, eu fui o primeiro e depois apareceram outros casos, mas certamente teve mais casos, porque ele trabalhou lá por quase um ano, teve bebê, teve. Ai, só de pensar já dá uma dor por dentro, todos que não puderam falar, né? Teve um caso recente que apareceu anos depois. Esse caso aconteceu entre 2016 e 2017. Ele foi julgado ano passado, saiu a sentença agora, de 3 agora, de 2 já tinham saído, mas ainda tem outros para serem julgados, mas a gente sabe que teve mais, né? Porque, por exemplo, esses que apareceram, esses últimos 3 que ele foi julgado, se eu não me engano, apareceram depois que eles foram adotados. Então, 2 anos depois que eles foram adotados. Então você vê aí que na escola perceberam o comportamento que eles foram puxando um fio até descobrir. Então, como para não deixar esse vídeo mais longo, eu vou colocar as técnicas aqui, e como está na horizontal, eu vou botar aqui, mas vai ficar na horizontal porque eu uso mais o Instagram por enquanto. Mas depois eu vou dar mais atenção somente ao YouTube, tá joia? Eu vou seguir agora com as técnicas. Oi, gente, então, em alguns casos a criança, né, vai ficar com vergonha de falar o que ouve. Nesse caso específico, a criança, ela estava com muita vergonha de falar. Eu sei que alguma coisa estava acontecendo, porque os outros adolescentes falaram que ele se trancou, esse cuidador chamado Aeliton, se trancou com ela num quartinho lá. E à noite, na hora de dormir, eu sempre botava cada um para dormir, eu a outra cuidadora que ficava comigo, e a gente contava uma historinha para eles. E ela estava com vergonha. Então, o que eu fiz? Eu utilizei uma técnica da psicologia jurídica para poder fazer essa integração. Vou falar no próximo stories, porque esse já vai acabar. Aí eu coloquei a mão na parte onde faz xixi. Eu falei assim, aqui onde faz xixi, que ele te machucou. Aí ela balançou a cabeça falando que sim. Aí eu virei a boneca. Aí eu falei assim, e aqui na parte de trás, onde a gente faz cocô, ele te machucou? Aí ela de novo balançou a cabeça que sim. Só pra lembrar que antes de tudo eu falei assim, ó, vamos fingir que essa boneca aqui é você. Essa boneca aqui é você e você vai me mostrar aonde ele te machucou. Essa é uma técnica da psicologia jurídica para utilizar, que a gente utiliza com criança, para não ter que tocar no corpo dela ou quando ela não quer falar ou tá com vergonha de falar. Então, assim, só para finalizar, eu peguei, falei com ela, conversei um pouquinho com ela, falei que aquilo nunca mais ia acontecer, que eu tinha proteger ela.
eu e os outros tios, as tias que trabalham lá, que esse tio não ia voltar mais lá, que não ia machucar mais ela. E na mesma hora liguei para a coordenadora da casa, que, é, que era coordenadora na época, e falei: eu tenho certeza que ele abusou dessa criança. Se até de manhã se até amanhã a situação não for resolvida, eu vou ligar para a polícia. Aí, no dia seguinte, a situação foi resolvida já. E ele, graças a Deus, foi condenado a 72 anos de cadeia.